Olá, povo abençoado, como é que vocês estão? Também? Graças a Deus que você está bem, que você está vendo este vídeo e que a graça de Deus esteja na sua vida, que o amor de Deus, que a fidelidade de Deus, as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida, que você seja alcançado pelas bênçãos de Deus. Como disse Paulo, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E todas as bênçãos de Deus vêm por meio de Cristo Jesus. Eu queria compartilhar com você o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2. Aí nós vamos pular lá para o versículo 5, né? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele apareceu no deserto, pregando no deserto da Judéia, e a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento. No versículo 5 vai dizer o seguinte: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Note bem, o povo vinha de Jerusalém, da Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, vinha para ser batizado por João Batista, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus, uma das religiões daquela época, e os saduceus vinham ao seu batismo, mas não vinham para ser batizado por João. Eles vinham por curiosidade, né? Vinham ao seu batismo. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Preste bastante atenção que aqui há dois povos, né? Um povo que vinha a ser batizado por João Batista e confessava os seus pecados, e um outro povo, que são os religiosos daquela época, vinha por curiosidade, né? Para perguntar, fazer alguma indagação, como algum deles perguntaram: tu és o Cristo? E João Batista disse: não, não sou o Cristo. És tu Elias? Não, não sou Elias. És tu o profeta que Moisés falou? Não, não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto, disse João Batista. Então, amados, ele faz essa afirmação: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabemos que há uma ira vindoura, é uma recompensa de Deus contra toda a impiedade dos homens. É o salário que os homens merecem, que nós merecemos. O salário do pecado é a morte. Então há uma ira vindoura, onde o Senhor julgará todas as pessoas. E ele no versículo 8 diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. As árvores aqui é algo simbólico, se referindo justamente a cada um de nós, as pessoas, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então o que é que essa mensagem nos traz nos dias de hoje? Um povo vinha para o batismo de João Batista e eram por ele batizados, e eles confessavam os seus pecados. Quando João apareceu no deserto, nós vemos que ele pregava o arrependimento, dizendo: arrependei-vos. E aqui ele diz para os fariseus e os saduceus, diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é a maior mensagem desse texto sagrado? É a mensagem do arrependimento, uma convocação para que todo homem, toda mulher, todo jovem se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, para que essa ira vindoura não nos atinja. Então a única maneira de escapar dessa ira vindoura, do juízo final, de uma condenação eterna, é eu e você se arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados. E Thomas Watson, quem escreveu este livro aqui,
datado de, deixa eu ver aqui, a data de 1668, no século 17, nós vemos aqui que Thomas Watson escreveu A Doutrina do Arrependimento. É um livro que eu já indico para você, A Doutrina do Arrependimento. Então ele vai falar neste livro que o arrependimento ele tem 6 ingredientes. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz. Cadê? Perdi aqui, rapaz. Pronto. 6 ingredientes. O verdadeiro arrependimento tem 6 ingredientes. Ele bota aqui: visão do pecado, né? Para você realmente se arrepender, você precisa reconhecer que você é um pecador. As pessoas que estavam indo para o batismo ali de João, confessando seus pecados, eles estavam cientes de que era um pecador, assim como o filho pródigo, caindo em si, né, disse: pequei contra o meu pai, pequei contra os céus. O filho pródigo caiu em si, ele teve visão do seu próprio pecado. Tristeza pelo pecado, né? Ou uma outra que ele coloca aqui, a tristeza. Eu acho que vai estar ao contrário, porque eu estou na câmera frontal. Tristeza pelo pecado. Você não pode pecar e ficar feliz com o seu pecado. Você tem que estar triste. Você tem que estar triste com essa fatalidade que há no seu corpo. Tristeza pelo pecado. E o terceiro ingrediente que ele coloca aqui: confissão de pecado. Assim como o povo estava vindo e confessava os seus pecados, assim como o salmista Davi disse: confessei-te o meu pecado e não mais ocultei. Você e eu temos que chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão do pecado. E outra, o 4, vergonha pelo pecado. Você não pode se orgulhar de ser um pecador. Você tem que ter vergonha de ser um pecador. Você tem que clamar pelo sangue de Jesus Cristo para te purificar de todo pecado. O outro, o quinto ingrediente que ele coloca aqui é o ódio ao pecado. Você tem que odiar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Então, irmãos, temos que rever a nossa fé. Temos que ver, você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, reveia se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já entregou sua vida a Jesus. Ódio pelo pecado. E o sexto, abandono do pecado. Você pode até ter visão do pecado, ter tristeza pelo pecado. Você pode até confessar seus pecados. Eu sou um pecador. Você pode ter vergonha pelo pecado. Você pode ter ódio ao pecado, mas que não abandona o seu pecado. Ele chega a dizer aqui, o Thomas Watson diz que faltando um desses ingredientes aqui, não houve arrependimento verdadeiro. Você tem que deixar o seu pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, diz Provérbios, esse alcança misericórdia. Confessar os seus pecados e deixar os seus pecados. Vamos recapitular? Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão do pecado, vergonha pelo pecado, ódio ao pecado, abandono do pecado. Esses são os ingredientes de um verdadeiro arrependimento. Ele ainda diz aqui: o arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, pela qual o pecador é movido a humilhar-se interiormente e é reformado visivelmente. É produzir frutos, como disse João, frutos dignos de arrependimento. Para mais amplo desenvolvimento do assunto, saiba que o arrependimento é um remédio espiritual composto de 6 ingredientes especiais, que sejam o que nós já falamos: visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão do pecado, vergonha pelo pecado, ódio ao pecado e abandono do pecado. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa realmente encontrar no seu coração um lugarzinho, que você possa refletir sobre essa palavra. E uma das passagens que eu mais gosto é essa, onde João Batista está lá pregando no deserto da Judéia e dizendo ao povo: arrependei-vos. Também digo hoje, para mim e para você, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Todo dia, todos os dias cometemos pecados, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por ação. O nosso coração é maligno. Precisamos sim chegar diante de Deus e pedir a misericórdia de Deus e a graça de Deus, para que no dia da ira nós estejamos livres e estaremos com o Senhor para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.